Olá, sejam bem-vindos a essa aula de correção da prova objetiva do concurso de delegado de Polícia Federal. Esse certame aconteceu no mês de maio de 2021 e eu transmito essa aula no dia seguinte à aplicação da prova, ainda sem a divulgação do gabarito oficial pela banca Sebrasp. Portanto, as respostas aqui serão apresentadas com um gabarito extraoficial. Trabalharemos as disciplinas de Criminologia e Direito Processual Penal, estando abrangida aí também a legislação penal especial. Nos comentários, as respostas, não teremos condição aqui de aprofundar ou de ficar detidamente com um tempo que costumamos fazer nas aulas comuns, porque foram muitas as questões e eu preciso aqui apresentar de forma mais objetiva essas respostas para vocês. Você que já é meu aluno, é meu leitor, deve ter percebido que a Sebrasp seguiu a linha que alertávamos que ela ia seguir, com bastante exigência de jurisprudência dos tribunais superiores, inovações legislativas, pertinência temática com o cargo daquele concurso, no caso, delegado de Polícia Federal. Então, não houve surpresa em relação à forma de abordagem dessa prova, o que não significa que seja uma prova fácil. Para fazer uma pontuação relevante, é preciso sim dominar uma grande quantidade de conteúdo e, enfim, ficamos felizes aí pelo fato de termos recebido já o feedback de vocês que fizeram a prova, no sentido de que, em criminologia, nós falamos sobre as 3 questões, inclusive numa aula de revisão de véspera, e na disciplina de Direito Processual Penal, mais de 80% das questões tinham sido faladas na aula de revisão e nas aulas do curso regular, tá bom? Bem, vamos lá. A gente começa falando de criminologia, porque foram só 3 questões, e a primeira traz o seguinte enunciado. Veja que eu não estou enumerando as questões pelo fato de haver provas diferentes com números diferentes. Então eu preferi trazer assim, você, caso tenha feito a prova, conseguirá identificar qual é o número da sua prova respectivamente. O enunciado falava que a polícia, o judiciário e o sistema penitenciário exercem um controle social formal. Exatamente, como nós já tínhamos dito, cairia sim em criminologia questões sobre aqueles aspectos introdutórios da disciplina, como o conceito, seus objetos, dentro de cada um dos objetos, o que configura, por exemplo, um controle social. Então essa questão ela está certa, porque o controle social formal é formado exatamente por polícia, judiciário, administração penitenciária, também o Ministério Público, Veja nesse trecho que eu tirei, inclusive, do meu livro de criminologia, com o Eduardo Fontes, pela editora Juspódio. Uma segunda questão da criminologia, queria saber o seguinte: se é correto dizer que prevenção primária consiste na implementação de medidas sociais indiretas de prevenção, para evitar que fatores exógenos sirvam como estímulo à prática delituosa. Você vai notar aqui também, com base num trecho do meu livro de criminologia, que está certo, a prevenção primária faz exatamente isso. Ela se relaciona com questões sociais, implementando direitos sociais que afastem as pessoas da criminalidade. Prevenção primária, então, ela se refere sim a medidas sociais, medidas indiretas, enquanto a prevenção secundária e a terciária é que vão atuar sobre grupos sociais específicos ou sobre a própria população carcerária, tá? De maneira mais direta, mas a prevenção primária não. Terceira e última questão, os objetos da criminologia. Olha aí, aspecto introdutório da matéria, e a questão falava que são o delinquente, a vítima, o controle social e a justiça criminal. Justiça criminal, não, né? Na verdade, ficou faltando aí falar do próprio delito, do crime. E veja aí de novo no excerto do nosso livro, que são esses 4 objetos de estudo, tá? Não só delinquente, vítima e controle social,
mas também o delito, o crime, que inclusive tem um conceito diferente na criminologia em relação ao direito penal. Foram as 3 questões, sem muita dificuldade em criminologia. Agora vamos iniciar o direito processual penal, lembrando que você vai ver aqui também a legislação extravagante presente em questões e mais um recado, um alerta. Eu trouxe aqui uma outra questão que estava posicionada em outra disciplina, lá em direito constitucional, por exemplo, mas ela acaba tratando, sim, de direito processual penal. Então, nós temos questão que não trata de maneira única sobre uma só disciplina, existindo essa interconexão, e eu resolvi trazer porque a gente acaba falando desses assuntos em aula e você conseguiria responder com base nos nossos ensinamentos. Veja só, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, podendo o juiz da execução autorizar a saída antecipada desses sentenciados enquadrados nesse regime em razão da falta de vagas no estabelecimento penal. Você já conhece que esse assunto está, inclusive, no enunciado de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Está certa a questão, é a súmula vinculante 56, que traz exatamente esses parâmetros. Em primeiro lugar, a possibilidade de saída antecipada e, se não for possível, medidas como liberdade eletronicamente monitorada ou até mesmo o cumprimento de penas restritivas de direitos. Vamos à próxima. Eu disse que aqui a dinâmica vai ser grande para a gente poder passar aí por mais de 30 questões, tá? O foro por prerrogativa de função, estabelecido na Constituição Estadual, prevalece sobre a competência constitucional do júri. Será que prevalece? É o contrário, né? Veja que é um assunto também sumulado. Em súmula vinculante, aí, a 45, a competência do júri é que prevalece sobre um foro por prerrogativa que seja estabelecido exclusivamente em Constituição estadual. Tá? Lembrando, pessoal, não vou me deter aqui nesta ou naquela questão para a gente poder passar por todas. Se fosse uma aula comum, digamos assim, nós teríamos tempo para ficar mais na resposta de uma só questão. Tá? E um outro detalhe, você está percebendo aqui comigo a importância da disciplina de Direito Processual Penal num concurso para delegado, é o que eu sempre aviso aos meus alunos. Direito Processual Penal acaba sendo decisivo para a aprovação num concurso como esse. O confisco e posterior reversão a um fundo especial de bem apreendido em decorrência do tráfico de drogas exigem prova da habitualidade e reiteração do uso do bem para essa finalidade de tráfico. Negativo. Mais uma questão pedindo jurisprudência dos tribunais superiores. Errado. Veja que o STF entende que não há necessidade de analisar a habitualidade e reiteração do uso do bem para a finalidade de traficância. Vamos avançar? Mais uma questão, e olha, pedindo a atribuição da Polícia Federal. Compete à Polícia Federal exercer funções de polícia marítima. A gente sempre ensina detidamente as atribuições da PF num concurso para PF, porque é certeza que vai ser cobrado. E aqui não foi diferente. Cuidado, pessoal, com esse tipo de enunciado incompleto como esse, porque não significa necessariamente que seja errado. Tá? A incompletude nem sempre acarretará a incorreção do enunciado, exatamente como aconteceu aqui. O fato de a questão ter dito que a PF exerce as funções de polícia marítima está certo. Estaria errado se contivesse uma palavra como somente, né? A PF exerce somente funções de polícia marítima. Aí estaria errado. Mas se não houve essa palavra que tornasse exclusiva a polícia marítima como uma atribuição, então está certo.
Afinal, o 144, parágrafo 1º da Constituição, no seu inciso 3º, fala que a PF exerce função de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. São atribuições de polícia preventiva, como a gente sempre explica, a PF não só exerce atribuição investigativa, mas também preventiva, exatamente nessas circunstâncias. Mais uma, a importação de sementes de maconha em pequenas quantidades é considerada conduta atípica. Olha aí, de novo, a cobrança de posição dos tribunais superiores. Está certo esse enunciado, porque é a posição do STJ. Importação de pequena quantidade de sementes de maconha não configura o tráfico. Qual o fundamento disso? Semente é diferente de planta, tá? A planta é que contém o THC, então o STJ acaba entendendo que se trata de um fato atípico. Vamos continuar com mais uma questão dizendo que a antecipação por delegado de Polícia Federal, por meio de rede social, da atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, caracteriza crime na lei de abuso de autoridade. Olha aqui a cobrança de quê? Inovação legislativa. Como eu disse no começo da aula, sempre vai cair inovação legislativa e jurisprudência recente numa banca como a Sebrasp. Então, existe uma lei de abuso de autoridade recente, a Lei 13.869, de 2019, que traz no seu artigo 38 exatamente esse crime de antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes da conclusão da apuração e formalização da acusação. No nosso livro específico sobre a lei de abuso de autoridade, que eu escrevi com o Eduardo Fontes e o Adriano Costa, nós falamos que esse responsável pelas investigações, ele é, por excelência, exatamente o delegado de polícia. Olha aqui o trecho do livro que eu trago para vocês. Se você estudou pelo livro, não teria qualquer tipo de dúvidas, apesar de ser uma questão que poderia ser resolvida pelo estudo da própria legislação seca, tá? Vamos prosseguir. Mais uma questão com o seguinte enunciado. Em relação à lei de lavagem de capitais, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional do acusado citado por edital que não comparecer nem constituir advogado. O examinador queria saber se você conhece a exceção contida na Lei 9.613. Tá? Então, isso torna a alternativa errada, porque, conforme a lei de lavagem, no artigo 2º, parágrafo 2º, quando o acusado está nessa circunstância, em vez de se aplicar o artigo 366 do CPP, ele não é aplicado. Tá? Então, portanto, não há essa consequência de suspensão, né, do processo e do prazo prescricional. Avançando, mais uma de lavagem de capitais, e a gente falou bastante com vocês nas aulas que lavagem é uma lei importante para o concurso da Polícia Federal, pela pertinência com a atividade diária da PF. Aqui se queria saber o seguinte: no que se refere ao investigado, a autoridade policial terá acesso a dados cadastrais independentemente de autorização judicial. Questão tranquila para você que sabe que o delegado de polícia pode acessar dados cadastrais, sim, sem ordem judicial, por previsão em várias leis, inclusive aqui na lei de lavagem, no artigo 17b. Tá bom? Mais questão de lavagem na sua prova. É requisito específico da denúncia a existência de indícios suficientes da ocorrência do crime antecedente cuja punibilidade não esteja extinta. Mais um detalhe da lei de lavagem, você sabe que está errado esse enunciado, porque a própria lei, no artigo 2º, parágrafo 1º, fala que, em relação aos indícios suficientes do crime antecedente, não interessa se seja desconhecido o autor,
isento de pena o autor ou extinta a punibilidade dessa infração penal antecedente. Mais uma da Lei 9613, ouvido o MP, ordens de prisão ou medidas assecuratórias de bens poderão ser suspensas pelo juiz, quando a execução imediata dessas ações puder comprometer as investigações. Quem não leu a lei de lavagem teve mais dificuldade em responder essa questão, que não era de grande complexidade, bastava você ter lembrado, então, da Lei 9613, que tem um dispositivo que traz exatamente esse conteúdo, está certo esse enunciado. Agora, a prova passa a trazer outras legislações esparsas que sempre são cobradas na Polícia Federal, a saber, Lei de Crimes Financeiros e Lei de Crimes Tributários. Veja, a jurisprudência dos tribunais superiores não admite mitigação da súmula vinculante 24 do STF. Você que é nosso aluno sabe que está errado esse enunciado, porque admite-se sim relativização dessa súmula vinculante, tá? Em duas situações, quando houver embaraço à fiscalização tributária ou indício da prática de outros delitos não fiscais apurados em conjunto com aquele crime tributário. Avançando, a súmula vinculante 24, que dispõe que não se tipifica crime material tributário antes do lançamento definitivo do tributo, não pode ser aplicada a fatos anteriores. Cuidado, você tinha que conhecer mais uma vez a jurisprudência do STF. Está errada essa afirmação, porque a Suprema Corte permite sim a aplicação da súmula a fatos anteriores à sua edição, porque essa súmula ela apenas sintetizou uma jurisprudência que já era dominante na Suprema Corte. Mais uma questão envolvendo essas leis. Agora, crimes financeiros. Todos os crimes previstos na Lei de Crimes Financeiros são de competência da Justiça Federal. Exatamente. Aqui a gente já começa a entrar no assunto competência também. Vocês vão ver que há outras questões acerca dessa matéria. E sobre competência da Justiça Federal para apurar, para processar e julgar crimes financeiros, aqui não era necessário, na verdade, nenhum conhecimento da jurisprudência. A própria lei afirma no artigo 26 que a ação penal será promovida pelo MPF na Justiça Federal. Agora, uma outra questão, trazendo aí um caso fictício, Sebrasp gosta desse tipo de enunciado, em que pese nessa prova que estamos corrigindo, ele terá até usado pouco. Você está vendo que a banca acabou utilizando muitos enunciados curtos, o que facilitou até para o candidato no momento da prova, são 120 questões, não é? Mas aqui existe um enunciado maior com o caso, dizendo que José foi preso em flagrante e na audiência de custódia, o juiz decretou a preventiva de ofício. E aí a defesa solicitou a reconsideração da decisão, sendo que o juiz acatou essa tese da reconsideração, tá? E aí o examinador pergunta: a primeira decisão do juiz foi regular, pois os tribunais superiores admitem de ofício a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva durante a audiência de custódia. E aqui você tinha que saber que o pacote anticrime alterou o artigo 311 do CPP para não mais permitir prisão preventiva de ofício pelo juiz, e que os tribunais superiores já se manifestaram sobre essa mudança, dizendo que nem mesmo na hipótese em que o delegado comunica uma prisão em flagrante, quando não há pedido expresso da conversão do flagrante em preventiva, se admite que o juiz converta essa prisão numa preventiva, independentemente dessa solicitação expressa. O auto de prisão em flagrante não vale como um pedido, tá? Então está errada esta afirmação, exatamente porque o juiz não pode decretar preventiva de ofício.
Ainda nesse cenário de caso concreto, José foi preso em flagrante, acusado de ter praticado crime doloso, punível com reclusão de no máximo 4 anos. Devido à pena prevista nesse crime, delegados ficam vedados de arbitrar fiança. Aqui uma questão também comum em provas para delegado, você saber qual é o parâmetro em que a autoridade policial pode arbitrar fiança. Esse enunciado está errado. Se o crime tinha pena de no máximo 4 anos, pena máxima de 4, ele estava dentro do patamar do artigo 322 do CPP, que permite à autoridade policial arbitrar a fiança. Nesse caso concreto, veja, José é réu primário e foi preso, então, por ter praticado crime doloso, punível com reclusão de no máximo 4 anos. Admite-se a decretação de prisão preventiva, disse o enunciado. Aqui você tem que saber quais os requisitos da prisão preventiva e você conclui que está errada a afirmação. Porque, veja, o 313 do CPP, ele diz que o crime, para caber preventiva, tem que ser doloso, punido com pena máxima superior a 4 anos. Então, aqui não está preenchido esse requisito, porque não é superior a 4 anos o enunciado, era igual a 4 anos. Ou então, condenação por outro crime doloso em sentença transitada em julgado. E o enunciado não fala que foi preenchido tampouco esse requisito. Fala que é um indivíduo primário, simplesmente, sem dizer que havia essa condenação. Ainda nesse caso concreto, veja aí, o indivíduo é primário, foi preso em flagrante por crime doloso, punível com pena reclusão de no máximo 4 anos. Né? E aí, na audiência de custódia, o juiz decretou a preventiva de ofício. Depois, a defesa pediu a reconsideração. E o juiz acatou e relaxou a prisão. O examinador quer saber se a decisão do juiz que relaxou a prisão, por entender que a conduta era atípica, não faz coisa julgada. Será que realmente não faz coisa julgada a decisão do juiz na audiência de custódia, ou ela vincula depois o juiz que for examinar aquele caso no mérito? Está certo o enunciado. Segundo o STF, a decisão do juiz da audiência de custódia não vincula o Ministério Público, que pode acusar, e nem mesmo o juiz do mérito, que pode receber a denúncia e, eventualmente, até mesmo condenar aquele indivíduo. Repetindo, mesmo que o juiz da audiência de custódia tenha achado que o fato era atípico. Tudo bem? Vamos lá. Agora, a competência. Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de redução à condição análoga à de escravo. Questão de competência, você sabe que é exatamente isso. Esse crime, então, de redução à condição análoga à de escravo, atrai competência da Justiça Federal, segundo as Cortes Superiores. Mais uma questão, querendo saber se você sabia a competência da Justiça Federal, dizia que compete a essa Justiça processar e julgar o crime de pedofilia pela internet, disponibilizar ou adquirir material pornográfico que envolva criança ou adolescente, praticado por meio da troca de informações privadas, por exemplo, conversas via aplicativo de mensagens ou chat nas redes sociais. Aqui era necessário que você não tivesse apenas decorado uma informação equivocada de que toda pedofilia na internet é da Justiça Federal. Não, só vai ser da Justiça Federal quando houver a disponibilização daquele material de maneira acessível a qualquer pessoa, inclusive no estrangeiro. Daí sim haveria o cumprimento ao requisito constitucional. Então veja aí, compete à Justiça Federal só quando esse material for acessível transnacionalmente. Se não for acessível transnacionalmente, então será a Justiça Estadual. Essa alternativa está errada. Tem mais competência. De novo, mais um concurso com bastante questão de competência. Em regra, cabe à Justiça Federal processar e julgar crimes ambientais. Na verdade, é o contrário, como a gente vê sempre nas aulas, a regra
Para crimes ambientais é justiça estadual e a exceção é justiça federal, quando houver interesse direto e específico da União, autarquia federal, tá? Ou fundações somente nessa hipótese. Tá? O fato de exercer, por exemplo, o IBAMA, um órgão federal, fiscalização em relação ao meio ambiente, não tem um condão de por si só levar a competência para a Justiça Federal. A regra é justiça estadual. Mais uma questão, mudando de assunto agora, falando de busca e apreensão domiciliar. A ordem judicial de busca domiciliar autoriza o acesso a dados armazenados no celular apreendido pela autoridade policial. Essa questão eu reputo que pode trazer alguma polêmica pelo seguinte: existe precedente do STJ que o mandado de busca e apreensão domiciliar ele pode servir sim para já autorizar a polícia não só entrar na casa, mas acessar as mensagens dos equipamentos apreendidos. Só que se você ler o inteiro teor da decisão, paradigma, ela não vai dizer que é uma regra geral absoluta, que todo e qualquer mandado de busca e apreensão autoriza automaticamente acesso às mensagens, e sim que a decisão judicial da busca e apreensão pode autorizar a apreensão de equipamentos eletrônicos como um celular. E aí é nessa hipótese que não só a apreensão do equipamento será lícita, mas também o acesso ao conteúdo armazenado nesses dispositivos. Eu reputo, então, errada essa afirmação. Veja, ela está generalizando, dizendo que a ordem judicial de busca domiciliar autoriza o acesso a dados armazenados, sem dizer que essa autorização só acontece quando o mandado discriminar que será apreendido um equipamento. Tá bom? Essa é a minha resposta conforme decisão e entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Mais uma agora sobre confissão e perícia. A confissão do acusado não dispensa a realização de exame de corpo de delito nos casos de crimes não transeuntes. Exatamente. E existe, inclusive, dispositivo legal com esse conteúdo. Veja que não é necessário nem domínio de jurisprudência e doutrina aqui, é o teor do 158 do CPP. Mais uma questão que exige conhecimento de lei, e como a gente já vê em provas anteriores, o tema perícia, ele costuma cair exatamente nessa linha, pedindo o domínio do CPP e o seu regramento acerca do exame de corpo de delito. Perguntava se, na ausência de um perito oficial, a perícia pode ser feita por duas pessoas idôneas, portadoras de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada à natureza do exame. E, mais uma vez, a gente tem um dispositivo legal aqui sendo cobrado, é o 159, parágrafo 1º do CPP. Tá bom? Vamos lá. Temos mais questões aqui sobre provas e meios de obtenção de prova. Agora mais uma, a meu ver, um pouco polêmica, que fala sobre o reconhecimento pessoal. Nesse caso, a pessoa que será reconhecida deverá, se possível, ser posicionada ao lado de outras semelhantes, sem número definido de indivíduos, para que, em seguida, a pessoa que tiver que fazer o reconhecimento seja convidada a apontá-la. Veja o que dispõe o 226 do CPP. Quando se realizar o reconhecimento pessoal, então a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada exatamente ao lado de outras pessoas que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver que fazer o reconhecimento a apontá-la. E aí, esse dispositivo, você vê, ele de fato não traz um número definido de indivíduos que devem ser colocados ao lado. Então, realmente está seguindo a literalidade aqui
do CPP no artigo 226, tá? A pessoa será colocada ao lado de outras que com ela tiver semelhança e o indivíduo será convidado a apontar quem é efetivamente o criminoso, tá bom? Então, veja, se a gente for seguir pela literalidade do CPP, está certo. Mas por que eu acho que pode trazer alguma polêmica? Porque o STJ tem entendimento atual nas duas turmas criminais que essa recomendação do CPP, ela não é uma recomendação que a autoridade vai seguir ou deixar de seguir a seu bel prazer. Se não seguir esse procedimento de colocar o indivíduo ao lado de outros parecidos, a autoridade tem que ofertar uma justificativa plausível, sob pena de quê? De nulidade. Então, a inobservância dessas formalidades, sem justificativa idônea, enseja a nulidade da prova. O que acabaria confundindo aqui, a meu ver, o candidato, que memorizou o quê? Que o não cumprimento dos requisitos do artigo 226 do CPP gera nulidade. Portanto, não seria só uma recomendação, e sim uma obrigação. Tá? Mas penso que é correto ali o enunciado, porque ele não entrou nessa celeuma, tá? De o fato de eventual desrespeito a esse dispositivo dever ser justificado sob pena de nulidade. Como não se entrou nesse mérito, eu acho que permanece sendo correto o enunciado. Vamos lá. É nula a decisão judicial que indefere a oitiva de vítimas do crime arroladas pela defesa. Eu penso que é incorreto porque não se pode generalizar, dizer que é nula a decisão. Nem sempre será nula uma decisão que indefere a oitiva de vítimas. Afinal, nós temos precedente do próprio STF dizendo que é perfeitamente possível, à luz da razoabilidade e da utilidade prática, a vítima não ser ouvida. Tá bom? Então, apesar de o 411 do CPP falar que proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, ele prossegue, se possível. Tranquilo? Agora, voltando aí para mais questão com jurisprudência dos tribunais superiores, o examinador quer saber o seguinte: se depois de ligação anônima, a polícia realizando busca e apreensão domiciliar, encontrou lá pessoas preparando drogas, tá? Aparentemente entorpecentes, que foram apreendidos, e também armas de fogo, se nesse caso a busca domiciliar fundamentada em notícia anônima foi válida, em razão da descoberta posterior da situação que culminou numa prisão em flagrante. E, na verdade, está errado. Você que conhece o posicionamento do STF, do STJ, sabe que o STF exige fundadas razões detectadas antes da entrada na casa de que lá dentro está acontecendo um crime em flagrante. Não poderia, então, se basear a polícia numa denúncia anônima que não configura fundadas razões. E ainda que a polícia ache a materialidade de algum crime permanente, isso não pode retroagir no tempo e sanar aquele vício na origem da diligência. É a atual posição dos nossos tribunais superiores. Tá? Então está errado o enunciado. Mais um, a polícia então fazendo a busca na casa, encontrando pessoas preparando drogas, nesse caso a substância tem que ser periciada para a elaboração do laudo de constatação provisório de natureza e da quantidade da droga. Análise que deve ser realizada por perito, o qual, por sua vez, ficará impedido de realizar o laudo definitivo. Está errado e você sabe que está incorreto exatamente aqui por um dispositivo legal que fala o contrário. Fala que o perito que subscrever esse laudo de constatação da droga, ele não ficará impedido de fazer o laudo definitivo. É o parágrafo 2º do artigo 50 da Lei de Drogas. Vamos avançar aqui de novo, naquele caso concreto. Agora, um dos indivíduos
confessa a prática do crime e depois colabora com a identificação dos demais membros da organização criminosa. Tá? E aí, o examinador pergunta se, devido à colaboração relevante do preso para a identificação da organização criminosa, o delegado, com a manifestação do MP, pode representar o juiz pela concessão de perdão judicial. Você sabe muito bem que sim, pelo fato de a lei de organização criminosa ela autorizar não só o MP, mas também o delegado a formalizar o acordo de colaboração premiada, tá? Submetendo ao juiz depois da oitiva do MP. E dentre os benefícios possíveis de serem ofertados, está exatamente o perdão judicial, né? Você vai lá no artigo 4º da Lei 12.850 e confere isso. E, especialmente, o perdão judicial pode, sem problema nenhum, ser negociado pelo delegado. O STF já disse que essa previsão é constitucional, lá na ADI 5508. Vista essa técnica especial de investigação, a colaboração premiada, a prova te questiona sobre outra técnica especial, a ação controlada, e afirma que na investigação de organização criminosa, independe de prévia autorização judicial e parecer ministerial. Isso pode causar perplexidade para quem nunca estudou o tema detidamente, mas você que é nosso aluno sabe, a gente sempre realça isso nas aulas, que no caso da organização criminosa, existe uma exceção, em que a ação controlada pode ser feita sim, sem prévia autorização judicial. Tá? Está lá no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei de Organização Criminosa. Ela exige apenas a prévia comunicação ao juiz competente e não a prévia autorização do magistrado. É esse o detalhe, então, que mostrava que essa alternativa, então, está incorreta. A ação controlada, que está certa, aliás, né? A ação controlada realmente independe da prévia autorização. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a entrevista informalmente conduzida pelo delegado durante a realização de uma busca domiciliar viola as garantias individuais dos presos. E, de fato, o Supremo Tribunal Federal tem precedentes recentes dizendo o seguinte: o delegado de polícia, e era exatamente esse caso, no cumprimento de uma busca e apreensão domiciliar, não pode fazer o interrogatório travestido de entrevista, de algo informal. Ele tem que anunciar para o suspeito que ele tem direito ao silêncio e à assistência do advogado, tá bom? Portanto, essa entrevista informal ela é nula, segundo o Supremo Tribunal Federal, e viola essas garantias aí individuais dos presos. Tá bom, pessoal? A gente conseguiu aqui, então, nesse curto espaço de tempo, passar por mais de 30 questões. Você viu, foram 3 de criminologia e aí um pouquinho mais de 30, salvo engano, de direito processual penal, englobando também legislação penal especial. Eu fui bem rápido e dinâmico aqui, como eu já havia dito no início da aula, para a gente poder passar por todas elas num tempo relativamente curto. E se você quer se aprofundar eventualmente em um ou outro ponto, venha com a gente nas nossas aulas, né? Leia aí os nossos livros pela editora Juspodium, nos acompanhe pelas redes sociais, que vai ser um maior prazer poder ajudá-lo rumo à sua aprovação, rumo ao seu aperfeiçoamento profissional. Espero que tenha sido útil. Qualquer feedback, deixe aqui nos comentários para a gente, mande mensagens também pelas redes sociais e até a próxima.